o primeiro mistério que a gente vai desvendar é quando, né? Quando, né? Que é o mistério de Daniel. E esse mistério refere-se ao tempo, né? É um tempo. A gente tem outra referência que a gente tem para auxiliar nisso aí também, que é outro selo, é que a Bíblia fala em 13:18, né? É que a referência é: descubra o número da besta, né? Descubra o número da besta. E a outra referência é 17:13, que são 7 montes, né? São 7 montes no qual a mulher está sentada. Então, esses três são selos, porque descobrir o número da besta é um selo, porque ninguém sabe qual é o número da besta, né? Tem-se a referência, o número 666, mas a Bíblia é bem clara, né? Aqui é a sabedoria, aqui é entendimento, né? Para que se chegue a esse número. Então, se essa é uma exclamação a um profeta igual o Daniel, que tinha as mais excelentes sabedoria, porque tudo se consagrava no entendimento dele, né, pela presença do Espírito de Deus na vida dele. Então, isso aqui o anjo também exclamando isso aqui, quer dizer, aqui tem uma incógnita, né? Aí fala assim, porque é o número de um homem, e o número é 666. Quer dizer, esse 666, obviamente, não é o número da besta, senão a Bíblia não teria pedido para que descobrisse o número dela, né? Ainda mais uma exclamação da intelectualidade. Esse 666, no meu ponto de vista, é um número de referência para se chegar ao número da besta. Então é aí que vai partir, em princípio, a nossa análise. Aqui, em 7 montes, no qual a mulher está sentada, eu deduzi que esses 7 montes são 7 montes de tempos, porque no próprio versículo fala, né, que 2 montes já passaram, um ainda não é vindo e outro ainda está por vir, né? Então, nessa referência de tempo, a gente percebe que aqueles 7 montes, elas se referem a tempo. Então, foi aonde eu comecei a análise, né? São 7 montes. Então, esses 7 montes de tempo são o tempo que vai durar esse tempo determinado. Ele tem um tempo, né, determinado. E a Bíblia fala que o último tempo será esses 7 anos. E esses 7 anos serão a última semana, né, que fala que são os últimos 7 anos. Então, esse tempo ele é crescido. Vamos para cá. Além do mais, aqui teriam mais 7 anos. É o que a Bíblia fala. 7 anos. Então, aqui, como são 7 tempos, eles são 7 tempos exatos. São 7 tempos iguais. Porque isso eu falo um monte de anos. Então, onde eu deduzi que esses 7 tempos são justamente esse primeiro tempo determinado aqui, das 7 semanas. Esse aqui eu deduzi que esse aqui seria a primeira parte do monte de anos. Então, se você multiplicar, você vai multiplicar 49 vezes 7, né? Mais 7, que vão dar exatamente 350 anos. Esse aqui é a explicação final, que são os 350 anos. Esses 350 anos coincidem justamente com o que Daniel fala e que também fala no Apocalipse, né? Que serão, depois de tempos, mais a metade de um tempo, que são 3 tempos e meio, né? Se você olhar aqui 3 tempos, aqui vai dar 3 tempos, né? Se você dividir isso aqui por 3 tempos, isso aqui vai dar 3 séculos e meio exatamente, que é uma medida exata, né? Dos 3 tempos e meio tempo que Daniel fala. Então, isso aqui realmente ele configura exatamente no que a Bíblia fala. Agora, para saber, nós estaríamos explicando aqui o tempo determinado, o prazo dele. Aí bastaria para a gente entender as profecias, quando ele começa e quando ele termina. O número da besta é referência a um número, né? A uma pessoa. Eu deduzi o seguinte: o reino começou no mundo da besta através da ciência, que foi justamente no século XVII, quando acabou o poder da igreja e veio o poder da ciência. Porque a ciência, sim, ela é a complementação de todo o tempo histórico. Então, quando eu pesquisei, por coincidência, o número 666, então, como esse número 666, ele seria uma base para o começo de você entender o número determinado, que seria o mesmo número, seria uma data. A data do começo e a data do final. Bom, quando eu
conhecendo a história, o homem mais sábio da história, considerado em todas as pesquisas de física, em todas as ciências, é considerado Isaac Newton. E Isaac Newton entrou para a história justamente em 1666. Ele, através da maçã, né, quando a maçã caiu, ele percebeu, né, mais uma vez interessantemente, né, uma fruta, né, a fruta do conhecimento de Adão, agora a fruta ajudando a Isaac Newton, né, a ter a pleno conhecimento, porque através disso revolucionou-se e passou a constituir institutos de ciência no mundo inteiro, que não era permitido. Então, o legado de Newton na história também não é só as leis que ele criou, é também a nova fase que a ciência teve no mundo. Newton é considerado o pai da nova ciência, né? E a ciência que dá poder, é a ciência que faz todos os cálculos, né? A física, ela é toda a ciência. A informática é ciência, a ciência está na NASA, está em todos os aviões, então a grande ciência, né, na medicina, a grande ciência é a física, né? E ela tem um pai, né, da nova física moderna, que é Isaac Newton. Então eu considerei que ele é o homem do começo, né? Assim como o rei da ordem do rei Zachel. Então, somando ao tempo determinado, dos 350 anos, nós chegaremos ao final em 2016. Em 2016, começa verdadeiramente o Apocalipse. Então, essa é a história. E como é que começa o Apocalipse? A primeira coisa que vai acontecer no Apocalipse, a Bíblia fala que é a destruição de Babilônia. Quem que é Babilônia? Babilônia é a cidade que reina sobre os povos da terra, né? Então, e ela é que vai ser a primeira a ocorrer, né? Que a Bíblia fala que ela vai, assim como uma pedra cai, né? Ela vai evaporar, ela vai desaparecer até os seus fundamentos, né?